Olá! Continuando a nossa série Maravilhosa Graça, esta é a terceira mensagem. E começamos com esta imagem linda de Rembrandt, o mais famoso pintor holandês que viveu no século XVII e que fez esse quadro, esta pintura em óleo nos últimos anos de sua vida sobre a volta do filho pródigo. Um quadro famoso que tem uma mensagem linda sobre esta história bíblica do filho pródigo. O nosso tema hoje é o pai cego de amor. Quem é esse pai? A quem ele ama? Esta é a nossa mensagem, a nossa reflexão de hoje. Esse pai é Deus e ele ama você, ama a mim. Alguém disse que se pudéssemos fazer uma definição de Deus, poderíamos dizer que Deus é aquele que ama. De fato, esta é a mensagem do Evangelho. Deus é amor. Em uma conferência britânica sobre religiões comparadas, foi levantada uma questão sobre qual religião tinha uma contribuição exclusiva que as outras não davam. Falou-se dos 8 passos do budismo, que tem seus aspectos positivos. Falou-se do karma do hinduísmo, falou-se da aliança de Israel com Deus no judaísmo, falou-se do código da lei do islamismo, mas não chegou-se a um consenso de contribuição exclusiva em termos de doutrina, em termos de conteúdo de uma ou de outra religião. Foi quando entrou na sala o famoso C.S. Lewis. E ao ver aquela discussão, ele perguntou o que está acontecendo aqui. E quando lhe explicaram que estavam tentando descobrir uma contribuição exclusiva de alguma religião que só ela oferecia. E C.S. Lewis respondeu com uma palavra: graça. Graça é a contribuição exclusiva que apenas o cristianismo tem. Eu prefiro chamar fé cristã. Somente o Evangelho fala do amor incondicional de Deus. Todas as religiões falam de como nós podemos chegar a Deus, mas apenas a fé cristã fala de como Deus chegou a nós. As outras religiões falam da iniciativa humana para encontrar a Deus. Mas a mensagem do Evangelho fala da iniciativa de Deus em procurar o ser humano. Portanto, esta é a mensagem exclusiva, contraditória a tudo o mais que se fala em nome de Deus por todo o mundo.
Jesus não falava da graça como conceito, como doutrina. Ele falava da graça de Deus o tempo todo, mas falava de modo ilustrativo. E uma das maneiras que ele usava para falar da graça de Deus era contando parábolas, histórias. E uma destas parábolas que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, é conhecida como a parábola do filho pródigo, que eu quero ler para nós nesse momento. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esta é uma parábola que ilustra maravilhosamente bem a graça de Deus, o amor de Deus por nós. E ao ler esta parábola, eu fiz um levantamento de 10 questões que eu quero compartilhar com você agora. Se pudéssemos dividir a história deste moço da parábola em 2 partes, nós temos a partida dele de casa e a volta. Então vejamos como foi a partida e vejamos como foi a volta desse filho pródigo. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. E foi isso que esse jovem foi, um esbanjador, um desperdiçador.
dos bens que tinha. A primeira coisa que eu destaco é que esse jovem foi ofensivo. Ele chegou para o pai e disse: "Dá-me a parte dos bens que me cabe." Por que isso foi ofensivo? Porque para a cultura oriental, pedir a herança com o pai vivo é quase a mesma coisa que dizer: "Eu queria que você, papai, estivesse morto." Este jovem estava dizendo para o pai: "Demorou, já passou o tempo, morra. Me dê a parte que me cabe da herança." Então ele foi ofensivo. Mas como lemos, o pai que ama não recusa e atende ao filho. Mesmo que a cultura, a prática daqueles dias, o pai tivesse o direito de usufruir da parte do filho que pediu a herança até a morte, enquanto ele estivesse vivo, ele poderia ficar com a herança. E mesmo repartindo a herança entre os filhos, em vida, ele poderia mantê-la ou manter a parte de cada um enquanto ele vivesse como pai. Mas não foi o que aquele pai fez. O pai da parábola. Ele atendeu ao filho. E ele entregou para o filho a parte que lhe cabia da herança, como se ele estivesse morrido para aquele filho. Outra coisa que notamos na parábola é a indiferença do filho, a frieza. Não muitos dias depois, ele partiu para uma terra distante, foi para longe do pai, do convívio da família, do convívio do pai. E será que não é isso que a gente faz muitas vezes com Deus? Ou temos feito ao longo da vida, nos afastando de Deus para vivermos como queremos, gastando os nossos bens, a nossa vida, como bem entendemos, dando as costas para o Pai? É assim que a maioria vive, na indiferença de Deus, como se Deus não existisse e como se tudo aquilo que eu sou e tenho depende apenas de mim. Aquele filho foi para longe e ali ele começou a esbanjar tudo o que levou, toda a herança recebida do pai. E o texto diz que ele dissipou todos os seus bens, ele dissolveu, literalmente é isso que ele fez. Ele dissolveu tudo o que tinha, gastando de forma dissoluta. E ele só gastava, ele não tinha entrada, só tinha saída. E no final aquela conta não bateu, claro. E quando ele gastou tudo o que tinha, como acontece com a maioria das pessoas que ignoram a Deus, elas gastam, elas esbanjam energia, saúde, elas vão dissipando o que têm, o que são, nos prazeres, nos seus projetos egoísticos, mas chega uma hora que acaba. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Depois de gastar
tudo que tinha, ele começou a passar necessidade. E ao se encontrar nessa condição, ele procura ajuda de alguém daquela terra estranha para ele. E diz o texto que ele se agregou a alguém que possuía porcos, que o mandou para cuidar dos porcos. Para um judeu, o porco é um animal imundo. E ter que cuidar de porcos para aquele jovem era uma das coisas mais desprezíveis, mais humilhante. Mas ele teve que fazer isso, porque não tinha mais nada. E o texto chega a dizer que ele ficou só. Ele não tinha nada em comum com ninguém. E ninguém lhe dava nada. Nem comida ele tinha. Ele desejava comer o que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Quantas pessoas nessa condição de solidão? E não estão na solidão porque estão isoladas. Não, a solidão é uma condição interior. Antes de tudo, podemos estar no meio de uma multidão completamente na solidão. Mas a solidão daquele jovem lhe atingiu em todos os sentidos. Ao sentir-se só, sem nada, sem ninguém, ele pensou na casa do Pai. Pena que alguns só pensam em Deus, no amor de Deus, quando se encontram sozinhos, sem nada e sem ninguém. Mas felizes aqueles que ainda fazem assim, porque é a melhor saída. É a única saída. Aquele jovem partiu, sorridente, com fartura, mas caiu na desgraça, na miséria, na falência total, em todos os sentidos. Falência material e falência espiritual, emocional. Ficou no fundo do poço, como se diz. Mas tem a volta. Naquela condição degradante, humilhante, diz o texto que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Ele lembrou que era filho. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a filiação. E esta lembrança fez com que ele pensasse em voltar para casa. Deus nos ama como filhos. Deus não nos ama como estranhos. Você e eu somos amados como filhos de Deus, ainda que tenhamos um comportamento estranho, indiferente, ofensivo para com Deus. E esta queda foi a melhor queda deste jovem, porque ele caiu para dentro, ele caiu para si, ele caiu na real. E esta é a queda que cada um de nós precisa ter, a queda para dentro. Se enxergar, ver a sua real condição espiritual e voltar-se para Deus.
E ele toma uma decisão. Ele decide voltar. Ali entre os porcos, aquele jovem diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou voltar para o meu pai. Esta é a decisão das decisões. Voltar para Deus. Alguém poderia dizer: estou entendendo, porque eu já frequentei uma igreja, eu já li a Bíblia, eu já tomei uma decisão no passado de crer em Deus e me afastei. Eu agora entendo que preciso voltar. Mas como ficam aqueles que nunca quiseram nada com a fé? Voltar de onde não saíram? Não. Todos nós precisamos voltar porque todos nós somos de Deus. Todos nós somos de Deus. Você e eu nascemos com o DNA de Deus. O problema é que a gente nasce já afastado. A gente já nasce como um pródigo, um rebelde. Alguém que já nasce como que tendo saído da casa do Pai. Essa é a nossa condição espiritual. Por isso precisamos voltar. Mas não é fácil voltar. Porque ao voltar nós temos que confessar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa rebeldia, o nosso fracasso, a nossa falência. E isso é muito difícil para cada ser humano. Aquele jovem ficou planejando uma confissão, ele ficou quase que decorando uma confissão, mesmo sabendo que o pai o amava. Ele sabia disso. Ele tinha um pai que o amava. E ele fica pensando: como é que eu falarei? E sai planejando a confissão. Pai, pequei contra o céu diante de ti. É difícil confessar, admitir. Preciso de Deus, preciso de graça, preciso de misericórdia. É difícil. O orgulho traz barreiras para que assim façamos. Mas esta é a condição. Alguém disse que o pecado só sai de nós pela boca. E ao confessarmos para Deus que precisamos dele, encontramos nele o Pai de amor. Aquele jovem volta e diz o texto que o pai o avista de longe e corre ao seu encontro. E o abraça, e o beija, e interrompe a confissão. O pai não pede detalhes dos seus erros, não joga na cara, não pede explicações detalhadas de como ele gastou o dinheiro. O pai corta a confissão pela metade e o abraça, o beija, dá todo o acolhimento que se possa imaginar de um pai dando ao seu filho. E chama os servos da fazenda, da casa, para que traga o novilho cevado, aquele boi gordo preparado para as ocasiões especiais. E manda matar aquele boi cevado para preparar uma festa. E ele chega a dizer: regozijemo-nos, alegremo-nos. E começaram a se alegrar, começaram a regozijar-se, porque aquele filho dele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu.
E olha como Deus é tão diferente do que muita gente pensa. Jesus termina esta parábola falando de uma festa, de alegria. E o que é que tem numa festa? Conquanto o texto não diga, uma festa tem danças, tem alegria, tem sorrisos, tem gargalhada. E foi o que aconteceu naquela festa, certamente, pela volta do pródigo. Porque Deus é assim. Deus ama. Deus ama incondicionalmente. Só o Evangelho apresenta esta contribuição exclusiva, que é para você, é para mim. A mensagem do Evangelho é esta. Jesus disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Venha para Jesus. Aí mesmo onde você está, você não precisa fazer nada além. Não precisa se ajoelhar, não precisa esperar chegar o domingo para ir a uma igreja, não precisa procurar uma Bíblia. Aí mesmo, esteja você sentado, deitado, andando, dirigindo, parado, na cidade ou no campo, em casa ou no ar livre. Agora mesmo, onde você está, você pode voltar da terra distante para a casa do Pai. Porque esta não é uma questão geográfica, é uma questão de dimensões espirituais. Essa distância de Deus é dentro de nós. E dentro de nós mesmos, podemos voltar para Deus pela fé em Jesus. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, Deus vem e faz nele morada. A casa de Deus é o seu coração. É a sua vida, é a minha vida. Voltemo-nos para Deus. E que este seja um dia de festa na minha vida, na sua vida. Porque este Pai é cego de amor por nós. Deus nos abençoe.